Ah, vamos lá. Então agora outra desmistificação. Então Então existe respirar, existe aerar. o decantar eu já expliquei. Sim. Agora eu estava uma vez em uma palestra no Senac, né? 100 alunos e na aclimação em São Paulo e expliquei que isso, como que era. E um aluno levantou a mão e falou, professor, eu discordo. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a gente pode usar também para aerar. E eu falei, o que é aerar? Né? Me fiz ali de mané. E ele falou, porque o vinho vai melhorar. Eu falei, por que você precisa melhorar o vinho, se o vinho já é o vinho? Né? E ele falou, porque o vinho precisa... Né, a gente sente que o vinho evolui. Eu falei, bom, se você estudou, você é um sommelier, você sabe que a evolução do vinho é um vinho passar de aroma primário para secundário e para terciário durante os anos. Com muita calma, paciência. Por exemplo, para chegar no aroma terciário, um vinho precisa de pelo menos 10, 15 anos. Né? E quando ele tiver com os 3 juntos ali, é o que a gente fala que é um vinho que está pronto, que está muito bom. Né? E aí eu falei para ele, se você me provar que se você colocar um vinho dentro de um recipiente, de uma garrafa, de um decanter, que ele vai passar do aroma primário para o secundário, ou se ele já está no secundário, ele vai passar para o terciário, você me convence. Mas isso não vai ocorrer. O que vai ocorrer é que as moléculas, né, vão volatizar o vinho e o que ele já é vai aumentar. Né? A transformação é muito raro acontecer em um vinho, principalmente em vinhos modernos de hoje em dia. Não existe transformação nenhuma, ele só aumenta o que ele já é. E isso vem pela evaporação do álcool, vem pela volatização através da oxigenação, enfim, vários fenômenos fisioquímicos que ocorrem que faz com que você tenha uma impressão. Mas não é essa a intenção de um vinho. E ele falou para mim, mas e eu fui cercando ele, né? E ele falou assim, até que ele chegou a resposta que eu queria. Ele falou, porque o vinho não, porque eu coloco porque o vinho ainda não está pronto. Eu falei, você come banana verde? Se o vinho não está pronto, não abre. Então todo esse discurso de aerar, disso, daquilo, é recente. Isso não existe na Europa. Não existia. Hoje existe. Né? Mas é muito recente. Então se eu quero um vinho, eu já sei qual o vinho que vai estar pronto com 30, 40, 50 anos. Né? Essa história do que o vinho quanto mais velho melhor é uma verdade. Mas é todo vinho que pode ser guardado? O que é vinho? Se for vinho, pode ser guardado. Por quê? O vinho é alimento. O vinho que é alimento, se ele é alimento, ele é rico em... O que nós precisamos quando nós bebemos um vinho para ser alimento? Antioxidante, que você tanto falou? Parabéns. Antioxidante, polifenóis. Né? Se o vinho é rico em antioxidante e ele é um alimento, antioxidante não oxida. Se ele não oxida, ele vai envelhecer. Se ele vai envelhecer, é como uma sopa. Você prefere uma sopa com sazon, de 20 minutos, ou você prefere uma sopa da sua vovó de 4 horas? Com o subu? 4 horas não compara. Então, o vinho é a mesma coisa. Só que o mundo é imediatista. E nós estamos destruindo toda a história, a cultura do verdadeiro vinho. Então, o verdadeiro vinho, vinho de guarda, vinho velho, isso não é chique. Isso não é luxo. Isso sempre foi a vida do pobre europeu. Só que o pobre europeu, ele tem vinhos guardados, seu avô, seu pai, é a cultura. Aonde em Xangai, aonde em São Paulo, aonde aqui em Belo Horizonte, aonde em Nova York, alguém vai ter uma adega com 2.000 garrafas para guardar vinho para o filho. Eu bebo vinho do meu pai, eu bebo vinho que eu compro de antigos, eu bebo vinho, porque eu tô num mundo que isso existe. Eu guardo vinho para minha filha. Os vinhos que eu compro hoje, eu nunca vou abrir. Porque eu degusto para comprar, lógico. Eu vejo o potencial e eu sei que aquilo é rico em antioxidante, é um alimento e aquilo só vai confitar. Aquilo vai ganhando essa evolução que eu falei, aroma primário, secundário, terciário. E se eu quero um grande vinho, é só o tempo que vai me dar. O homem não consegue construir um grande vinho. Tá? E o vinho, quando é vivo, ele precisa dessa vida. Né? Ele precisa desse estágio. É igual, você não vai casar com uma menina imatura. Você vai preferir se casar com uma mulher madura?
né? Você não vai contratar um funcionário inexperiente, você vai pegar alguém que já passou por algumas situações que vai... Então o vinho é a mesma coisa, eu vou me deparar com um vinho que já passou por uma evolução. Tá? Então o vinho hoje que abrem com 2, 3 anos, ele não tem nada, para mim, né? Para minha cultura, como eu disse, eu busco as coisas de como eram, né? Como meus ancestrais me ensinaram, então eu não vejo outra forma de beber vinho. Mas hoje o mundo, como eu falei, é o times money, tem que ser hoje. Mas então ele não vinagra. Se ele for vinho, ele não vai vinagrar. Se for vinho, não vai vinagrar. Não.